monitorar uma determinada frequência. Ou você quer frequência baixa, ou você quer frequência alta no alto-falante. E aí, a gente não sabe a proposta, né? Eu citei o caso da Aeros, a gente não sabe a proposta, o porquê que eles colocaram a bobina. Se eles colocaram daquela maneira que estava dando essa queima, né, numa parte da bobina, e aí porque eles queriam levar mais grave para o cliente, ou eles queriam levar mais ataque nesse grave para os clientes, com frequências mais altas, junto com impacto nesse grave. Então, assim, foi o que eu falei, é fórmula. Não existe dizer que isso é errado, porque eu também faço no meu. Só que qual é a diferença? Eu garanto meu alto-falante para os clientes. Quando queima, pessoal, geralmente a bobina queima por inteiro, ela escurece por inteiro. Ela não faz só aquela queima de rodapé, que vocês já acham que já viram em algum alto-falante. E aí o que acontece? Do jeito que eu vou ensinar vocês hoje, pessoal, nessa aula, vocês vão aprender a fórmula que é para deixar o alto-falante trabalhar e entender o campo magnético com a bobina da fórmula raiz, da fórmula de princípio dele, tá? Que foi desenvolvida. Porque o primeiro alto-falante, pessoal, que foi construído, não foi por campo magnético, não foi por indução de energia eletromagnética. Ele foi mecanicamente. Construíram uma ferramenta aqui atrás que ela fazia uma volta, um ciclo de volta, e aí essa volta empurrava o falante para frente, para trás e gerava frequência. Aí esse camarada descobriu que se ele pegasse um campo magnético e colocasse uma bobina para energizar ela dentro do campo magnético, ele conseguia fazer com que o alto-falante se movimentasse com esse tempo de reação da indutância eletromagnética com a corrente e fazia o movimento que era para gerar frequência, porque a frequência nada mais é que um tempo de movimento. Se você fizer uma vez em 1 segundo, é 1 Hz. Se você fizer 50 vezes em 1 segundo, é 50 Hz. Se você fizer 1000 vezes em 1 segundo, é 1000 Hz. Isso é desenvolvimento de frequência. Então, não importa se foi movimentado pelo campo magnético ou se foi por qualquer outra ferramenta que movimentou esse cone para gerar essa vibração, a frequência vai acontecer, desde que ela esteja no tempo. Se movimentar 1000 vezes, vai sair 1000 Hz lá. Se movimentar 50 vezes, vai sair 50 Hz lá. Se movimentar só 20 vezes. Isso é por segundo. Então, essa física, ela alcança o movimento da frequência por segundo. Então, o movimento tem que ser feito no tempo, tá, pessoal? Então, mas vamos lá, isso daí é fórmulas e fórmulas muito doidas. Mas vamos para as coisas que vocês precisam saber, que é os princípios do alto-falante. Eu deixei aqui um conjunto magnético e uma estrutura de carcaça idêntica à do meu falante de 600 RMS 12 polegadas que a gente usa em linha, né? É o que nós está comparando. Inclusive, ele está até ali, ó. Eu vou pegar ele lá. Ele está aqui, ó, já posicionado aqui novamente. Ah, não vou pegar, não. Tá ali, pessoal. Já vocês vão ver ele lá. Aquele alto-falante ali é o alto-falante nosso que é vendido de 600 RMS de 12 de linha da empresa aqui. E eu uso ele como base, lembra? Nós pegamos um conjunto magnético na outra aula e abrimos e diminuímos a força magnética dele, para ver o que aconteceria nele. E nós vimos que ele respondeu mais grave. Ele perdeu as frequências mais altas, né, de médio, e ele ganhou no grave, fazendo com que a força magnética fosse menor. E aí, para a galera que não fez a primeira aula, fica tranquilo que eu vou repassar com vocês. E hoje, o que vocês vão entender? Isso aqui, pessoal, ó. Se você colocar mais enrolamento na bobina e se você colocar menos enrolamento. Eu fiz uma adaptação aqui, pessoal, para a gente poder deixar ela com enrolamento baixo. Vocês conseguem ver a diferença de enrolamento? Se tiver conseguindo ver, faz um joinha aí, rapaziada, para me ajudar. Bacana, bacana. Obrigado, gente. Então, ó, o que nós fizemos? Eu deixei 2 bobinas de 4 ohms aqui, porém, com enrolamentos baixos. Essa daqui, para que eu conseguisse fazer isso aqui, eu tive que sair do 8 ohms para chegar em 4 ohms com esse tanto de enrolamento, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Essa aqui já é uma 4 ohms original daquele alto-falante, que é o que está no outro que nós vamos comparar. É essa aqui. E aí, o que acontece? Nós temos que fazer agora a conta do X máximo
para entender o quanto a bobina tem que ficar fora do campo magnético aqui. Vamos lá. Na bobina original daquele alto-falante nosso, ó, nós temos, quer ver, ó? Eu vou medir aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ó, dá aproximadamente 19 milímetros, porém, esse meu paquímetro, ele está com um probleminha. Ele não está medindo tão preciso, mas dá 20 essa bobina. Ela é para 20 milímetros, tá? Então, qual é essa conta? Vamos fazer primeiro dessa aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Vamos lá. Ó, aqui nós temos 20 milímetros de enrolamento nessa bobina. Aí vamos medir agora essa que eu deixei com menos área de enrolamento. Essa daqui nós vamos pegar e vamos medir ela. Vamos lá. Essa daqui, pessoal, ó, tá com aproximadamente 13 milímetros, tá vendo? Essa daqui, ó, 13 milímetros. Então, nós temos aqui, ó, 13 milímetros nessa daqui, certo? Agora, o que a gente precisa fazer para poder colocar dentro do campo magnético correto? Nós precisamos medir essa arruela superior, a superior do gap aqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Sempre é essa conta, pessoal. Não muda, é sempre essa conta. Então, vamos lá. Eu vou medir aqui até o nosso ferrite. Nós temos aqui, ó, 7,5 milímetros, ó. Estão vendo? 7,5. Então, a nossa área de campo magnético, né, do gap, ela é 7,5. Então, vou colocar aqui, ó, gap 7,5 milímetros, certo? Aí, como que nós vamos achar essa conta agora? Nós vamos tirar a quantidade de bobina que vai ficar escondida aqui atrás. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Vai ter uma quantidade de bobina para cima do campo magnético que você vai dividir por 2. Eu vou explicar como vocês vão fazer ali agora. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos lá. 20 menos 7,5. Então, sobrou. O que acontece, pessoal? Nós temos 20. Se a arruela esconde 7,5, ó, presta atenção. Escondeu 7,5. Quanto sobrou de enrolamento? 12,5. Olha quanto sobra aí. Sobra 12,5. Se vocês estiverem com caneta, pessoal, anota isso que é muito importante. Mas também, depois no grupo, tiver dúvida, eu vou explicar novamente. Vocês fiquem tranquilos. Então, o que aconteceu? Sobrou 12,5 de enrolamento fora do campo magnético. Nós temos que dividir por 2. Vamos lá. Dividido por 2. Deu 6,25. É isso? Vamos lá. 6,25. Então, ó, dividido por 2 igual a 6,5 milímetros. Então, ou seja, deixa eu pegar aqui para explicar para vocês de uma forma bem clara e bem transparente, tá? Como que vai ficar esse 6,5? Dessa maneira aqui, ó. Isso aqui é um privilégio para vocês, pessoal, porque, ó, é o que eu falo, pessoal. Levanta aqui para me falar com eles. É o que eu falo, pessoal. Eu fiz com tanto amor e carinho esses cursos com vocês, e eu achei que ia dar mais pessoas, porque assim, ó, eu fiz um valor simbólico, esse valor para estar explicando tudo isso e ensinando o que eu estou ensinando vocês, que eu vou falar, eu achava que nós ia atingir mais pessoas que amam o som automotivo para entender o alto-falante. Eu estou fazendo isso aqui para que vocês entendam o alto-falante. E eu falei assim, vai ter um monte de gente que vai entender, nós vai abrir o olho deles e eles vão ser espertos. Mas vocês foram privilegiados porque vocês acreditaram que eu podia entregar para vocês conhecimento e por isso que eu dou sempre o meu melhor. Falando que a internet cortou bem na hora que você foi fazer o cálculo, você pode repetir o cálculo? Vou repetir o cálculo, pessoal. Se a internet saiu, eu vou repetir o cálculo, tá? Fica tranquilo. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Aqui é a arruela superior, certo? Aqui é a arruela superior, ó. Nós temos 7. Ó como que tem que ficar para poder... Por isso que é feito a conta por 2. Vocês estão conseguindo ver certinho, pessoal? Ó, eu estou pondo aproximado no meu olho. Mas vocês estão vendo? O que acontece?
nós temos 6,5 mm de um lado, 6,5 mm do outro. Sobe aqui. Quem entendeu, faz um joia para mim ver. Bacana. É isso aí. Então, vocês entenderam, pessoal, a função dessa arruela? O que acontece? Essa é a conta real, para você entender o movimento que a bobina vai fazer aqui, ó, indo e voltando. Então, por isso que eu ensinei a fórmula base para vocês, raiz. Essa daqui foi o cara que desenvolveu o falante, que criou essa fórmula e ele fez perfeito. Isso é perfeição. Então, se você mudar, olha só, digamos que nós estamos nessa posição agora, ó. Vamos fazer nessa posição. Se você colocar a bobina aqui, ó, dentro do campo magnético, se você deixar mais baixo a parte de cima, o que vai acontecer com a parte de baixo? Vai ter mais enrolamento dentro, certo? Vai ter mais enrolamento embaixo, dentro do campo magnético aqui, lá dentro, você vai ter mais enrolamento lá dentro e menos na parte de cima, certo? Então, o que acontece? Quando a energia entra aqui nessa bobina, fazendo positivo e negativo, a bobina vai fazer esse movimento, ó. Ela vai movimentar assim. Se ela estiver no endereço certo, da fórmula que nós fizemos aqui, colocando 6,5 para cima, 6,5 para baixo, o movimento vai ser igual dentro do campo magnético, vai ser igual. Agora, se você colocar mais para baixo, você vai ter mais movimento dentro do conjunto magnético e menos para cima, ele vai movimentar menos para cima. E se você fizer o contrário, você vai colocar mais para fora, ó, agora mais para fora. Embaixo vai ficar pouco, ó, pouquinho embaixo. O que vai acontecer? Agora você vai movimentar muito mais, porque o tanto que ele ficou para fora, ele vai puxar para dentro. Ele vai ficar puxando para dentro. Então, ou seja, vamos entender agora de resposta de frequência. Isso vale para subwoofer também? Sim, vale para subwoofer também, pessoal. Também vale para subwoofer. Se você colocar mais dentro do conjunto magnético e diminuir a parte de cima para ele movimentar menos em cima, você aumenta a frequência, fazendo com que ele vá para o médio. Se você puxar para fora do campo magnético, deixando mais alto para cima, você vai fazer com que ele movimente mais. Então, ou seja, nós ganha grave. Vocês estão entendendo? A gente ganha grave. Porém, o que mais acontece no mercado é aquela queima indesejável no rodapé da bobina ou na parte de cima. Por quê? Porque não está trabalhando no eixo base. Eixo base é o quê? Meio a meio, dividido por 2. Vocês entenderam? E aí, essa bobina, ela deu um X máximo, agora vamos aqui de novo, ó. Ela já deu o nosso X máximo eixo, X max, de 6,5, essa bobina deu, certo? A de 20, ó, a bobina de 20 deu isso aqui. Agora, vamos pegar a mais baixinha, essa aqui que está com seus 13 milímetros. O que vai acontecer? Nós temos 7, correto? Olha lá agora o que vai acontecer, ó. Ficou, ó, 3 milímetros só, para um lado e 3 para o outro. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Ó. Agora, nós diminuímos. Então, o que acontece? O eixo central agora, para essa bobina com menos enrolamento, é de 3,5 milímetros. Vamos lá. 13 milímetros menos 7 é igual a 6, dividido por 2, 3 milímetros. Vocês entenderam? Então, agora nós temos 3 milímetros de X máximo. Certo? E aí, o que vai acontecer? A gente vai montar aqui rapidamente agora para nós ir para o computador, que aí eu vou mostrar na resposta. Porém, eu já falei para vocês agora dessa parte do conjunto magnético para que vocês entendam o X máximo, aonde a bobina tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar meio a meio. Desconta a arruela, divide por 2, tem que ficar esse tanto para cima e esse tanto vai ficar para baixo do campo magnético, que é a arruela. Porém, você quer mais grave, tira para fora. Quero mais médio, empurra para dentro. Aí é o risco e critério de cada um. A fórmula é essa que eu ensinei. A fórmula correta é essa, tá? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer?
Agora nós vamos colar o nosso alto-falante para a gente ir para as respostas. Nós vamos montar nesse aqui. O outro de 600 que está com essa bobina aqui já está lá, tudo certinho. Centragem cone, tudo original, protetor. Pega, Alex, pega um protetor de 600 para nós, vamos poder pôr aqui, montar aqui para a galera, para a gente poder fazer essa aula com eles, que hoje nós vai deixar esses cabras entendidos do negócio. Então vamos lá. Aí beleza, colocamos aqui a nossa bobina nos 3 milímetros, tudo certinho, meu gabarito tá certo. Pega para mim a tesoura aqui, esse cone aqui ele tá apertado. Isso, presta aqui. Ó, aquela dica super especial, ó, se ele tiver apertado, pega uma tesoura, dá uma passadinha aqui no furo, que ele abre, pessoal. Porque essa bobina aqui, ela tá um pouquinho mais aberta e eu fiz umas modificações nela para poder tirar o enrolamento, ela não é do padrão nosso. Aquela ali encaixa certinho, mas vai servir porque nós temos que tirar a resposta ali, para vocês entenderem. Então, beleza. O que nós fizemos? Colocamos o cone aqui agora, vamos colar ele bonitinho. Colamos esse camarada aqui e vamos montar ele para a gente entender as respostas dos alto-falantes agora. Esse daqui vai ser o camarada que está com 3 milímetros apenas de X máximo, né? Enrolamento de bobina mais baixo. E aquele original de fábrica tem 6,5. O da SDF que a gente está usando como base de referência para ver o que muda de frequência se vocês ficarem mexendo nas peças. Que é esse o intuito. Vocês entenderem a função das peças do alto-falante. Põe um soldador para esquentar, por favor. Um soldar cordoalho. E aí, pessoal, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem. Ah, eu vou fazer isso no alto-falante, vou fazer aquilo. Porque é que nem eu falei para todas as turmas. Pessoal. O que eu falei para todas as turmas? Vocês só vão ter certeza do resultado na hora que vocês montar e pôr na prática. Não existe fórmula que, deu certo. Não, você tem entendimento, você sabe fazer, você vai montar, você vai calcular, você vai fazer, só que você tem que pôr em prática. É que nem assim, esse alto-falante aguenta 600 RMS? Se você não testar, você não vai saber. Então você tem que montar ele e pôr no teste para ver se dá 600 RMS. Deu 600 RMS? Aí você pode falar, pessoal, eu tenho esse falando de 600 RMS para te vender, que eu já testei e está tudo certo. Entendeu? Então, é isso. E o princípio é esse. Entender o alto-falante, tem que entender o alto-falante, a função das peças, porque senão vocês vão mudar as peças dos alto-falantes sem saber as respostas dele, que vai mudar, vai alterando. Cada peça que troca vai alterando. Vocês estão vendo aí. Já começou pelo conjunto magnético aí mais baixo. Como já teve, né, aluno aí, nosso parceiro aí, que já falou assim, ó, rapaz, eu tava com um conjunto aqui, não dava grave falando de jeito nenhum. E aí ele já descobriu por quê? Porque o campo magnético dele era muito fechado, muito estreito, e aí o falante não fazia grave, o falante fazia só médio, vamos dizer, não baixava um gravão. Precisava ter um campo magnético mais aberto, um gap mais aberto para ter um Gauss mais baixo, e aí isso daí trazia mais resultado. Agora, o que nós vamos fazer? Olé, monta para mim um 3K2, uma base 3K2, qual eu tenho que fazer a extensão do campo, para mostrar para eles na aula também. Eu esqueci de deixar um conjunto desse pronto, achei que tinha, mas colou ali. Abre lá, filho. Se quiser abrir as bases em cima, pode abrir as bases nessa bancada, não vai atrapalhar. Eu vou preparar aqui o material, pessoal, para mim te mostrando, enquanto a gente vai fazendo, eu vou preparando outras coisas, porque tem muita coisa para falar de conjunto magnético ainda. E o que acontece? Outro detalhe, conjunto magnético, vocês entenderam, quanto maior o conjunto magnético, mais grave vai baixar, quanto mais estreito, mais médio ele reflete, né? E aí o que acontece? A bobina, eu pedi para ele montar ali, porque como a aula é de bobina, eu estava esquecendo desse detalhe aqui que eu tenho que explicar para vocês, que sempre vocês têm que levar a regra da arruela, não do pino. Por isso que eu pedi para ele fazer lá, porque o conjunto magnético nosso de 1.600 RMS tem extensão de campo magnético para gerar mais grave, tá? Eu fiz a extensão de campo magnético para gerar mais grave. Só que a conta não é ele. Ele vai montar um ali para mostrar para vocês entenderem, tá? É isso aí. Pronto. Agora vamos pôr as cordoadas. E
E eu tenho certeza, pessoal, assim como as 2 primeiras turmas que a gente fez, ninguém terminou, né, o curso sem entender o alto-falante, e não vai ser vocês, entendeu? Então, por isso que eu agradeço muito a Deus ter colocado vocês também com essa oportunidade, pessoal, de entender os falantes. Sabe por quê? Eu falo isso, ó. Muitos que estão comigo estão fazendo alto-falante. E outros das turmas, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão sendo representante do falante nosso mesmo da empresa. Eles falaram, não, vai dar muito trabalho eu fazer o alto-falante, todas as coisas que tem que fazer, eu vou vender o da empresa de vocês, porque eu vi que o negócio é bom e tal. Então é isso, pessoal. Eu quero que no nosso mercado, levando esse conhecimento para vocês, amanhã depois alguém vai falar uma groselha, né, falar alguma coisa que não procede, e como vocês têm o curso comigo e entenderam a função do falante, vocês podem bater no peito e falar, não, é assim, ó, é desse jeito. E ensina os coaches do som automotivo, os caras que estão de blá 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 na internet aí, fazendo propaganda e falando, ó, tô testando essa marca de alto-falante, ó. Ó, gente, ó quanto aguenta, ó, vou mostrar para vocês, ó, eles estão ganhando, viu, gente? Eles estão enchendo o bolso de dinheiro. Não é assim, ó, a SDF vai mandar o alto-falante lá. Oi, pode falar. Para você explicar um pouquinho das bobinas internas e externas. Isso, é in-out. Eu vou chegar nessa daí também, pessoal. É in-out e fio chato também, eu vou falar também. Só estou esperando o Alex montar e já preparando aqui, mas eu vou passar para vocês. Tudo de bobina. E depois também, pessoal, se passar alguma coisinha, porque hoje está bem corrido aqui, mas assim, a gente vai fazer a nossa 1 hora normal, só que depois no grupo, ô Guto, ó, tem tal coisa aqui para nós ainda, ô, lembrei disso da bobina, não sei o quê. O grupo é para isso, eu já falei para vocês, entendeu? Na primeira turma, na segunda turma, mesma coisa. A galera lembrava lá depois de 4 dias. Ô Guto, esqueci de tal coisa, ó aí tal coisa, como que é? Eu ia lá e, ó, pessoal, isso aí é para isso. É isso, aquilo outro, entendeu? E aí a gente falou até de... Teve uma turma aí que eu falei até do subwoofer americano. Ainda bem que eu tenho um certo conhecimento, eu gosto disso, eu sempre acompanho, mas veio muita coisa aí, ó, que a galera pegou até de fora. Da Itália, que eu e o Rogério da Vega Audio estudava, eu e meu amigo, a gente estudava da Itália, porque os caras desenvolvem a frequência no tempo exato, os caras são muito bons, o SPL dos alto-falantes melhores do mundo é da Itália. Então, assim, a gente estudava os caras para entender. E aí, pessoal, o que acontece? E os caras perguntou bastante coisa e eu pude auxiliar da forma que eu disponibilizei para vocês do mesmo jeito. Vocês têm dúvida, vocês lembrou de alguma pergunta, lembrou de alguma coisa, vocês pegam e vocês podem pegar, pessoal, e falar no decorrer da semana, ó, lembrei tal coisa, põe no grupo 3, marca eu também, pessoal, que esses dias ainda tá corrido, porque como eu tô cumprindo o aviso prévio lá de 30 dias, eu tô na empresa lá ainda, então assim, marca eu, que eu vou ver no comentário e vou responder vocês, vou tirar as dúvidas, e depois que concluir o curso, pessoal, vocês vão todos se juntar no nosso grupo lá de curso concluído, a galera, todo mundo lá. Eu não consigo ver a mensagem, mas estou perguntando alguma coisa sobre o conjunto magnético de neodímio. Neodímio é o seguinte, pessoal, o neodímio, ele é uma placa fortíssima, para ter reação magnética com força Gauss alta. E o porquê que a galera, né, usa o neodímio? Porque assim, quando você tem um campo magnético aberto, vamos dizer assim, ó, imagina essa peça aqui cheia de enrolamento de bobina, fica muito grossa. Então o campo magnético tem que abrir muito. E aí os caras montam aqueles alto-falantes, que geralmente os que mais estão usando o neodímio é os alto-falantes de subwoofer aí americano. E o cara monta a bobina, o campo magnético fica muito grande. E para eles conseguir força, bastante força, para movimentar o cone, gramatura de cone muito pesada, que na aula do cone, que é a próxima, eu vou falar para vocês, não, a próxima é da centragem. Na outra ainda, pessoal, a próxima é da centragem. O que acontece? Aí, para movimentar todo esse peso, eles precisam de uma força magnética maior. O que os caras fazem? Usam o neodímio. E por que os alto-falantes
Profissionais também, a galera está optando por neodímio, para subir a força magnética e aumentar a sensibilidade do alto-falante. Pergunta se está aparecendo a sua imagem para todos. Pessoal, está aparecendo minha imagem aqui de frente para todos, aqui certinho? Tem alguém que não está te vendo. Tá, o pessoal está fazendo joia, tá tudo certinho, tudo legal. Tem alguém que não está te vendo. Ó, tem um maninho, Frederico, se eu não me engano, até o áudio dele está aberto. O áudio dele está aberto mesmo. Hã? Pessoal, não está tendo problema não, né, pessoal? Tá tudo certo aí? Quem tiver algum Tá, problema, entra e sai. porque se alguém tiver problema aí, de repente, o que o pessoal fazia na outra aula? Eu dava uma pausa, ele saía e voltava no link. Está chegando só o seu áudio. Tá chegando só o meu áudio, não tá chegando a imagem? Ó, é sua internet. Então, porque o restante, ó, o pessoal tá falando que tá tudo em ordem e tal, mas o que acontece? O que a gente sugere? Sai do link e entra de novo no link, porque aí a sua internet aí, ela vai restabelecer a conexão novamente e ela pode puxar um sinal melhor, tá, pessoal? Porque a gente fez aqui em tempo de 56 pessoas online, não foi? 56 pessoas e a resolução, tudo caminhou bem, não tivemos problema. A nossa internet aqui da empresa é a das melhores que tem. Tá. Isso daí, pessoal, da bobina bater no fundo, eu já vou explicar para vocês também, tá? O que acontece? Você vai ter que fazer a conta dentro do conjunto magnético, tá? Eu vou pegar aqui e vou fazer para vocês entenderem o X-slim da bobina, que é o limite que ela excursiona para não bater lá no final. Qual a influência da altura da bobina no alto-falante? A altura da bobina, pessoal, no alto-falante, ela é responsável pela resistência do alto-falante. Ela é responsável pela resistência. Porém, se você vai fazer um alto-falante muito resistente para médio, você tem que fazer com uma chapa de aço bem grossa. A parte de cima, assim, ó, vou dar um exemplo. Ó. Eu preciso fazer com que a bobina tenha grande resistência e o alto-falante responde médio. O que eu faço? Ó, eu deixo o aço bem grande, porque olha lá, ó, eu diminuo o X máximo. Tá vendo? Eu vou diminuir o X máximo, ó, se eu colocar bastante aço. E aí o que acontece? Quanto mais enrolamento na bobina, mais resistência você tem. Você aumenta o sistema de indutância, tá? Então esse é o X da questão. E aí o que acontece? Ah, eu quero grave no falante também. O que você tem que ter? Você tem que ter menos aço. Para quê? Para o alto-falante poder movimentar mais, ó. Para ele poder movimentar mais e fazer com que tenha mais movimento de ar para fazer grave, tá? Então essa é a função. Essa é a função do alto-falante ter mais enrolamento ou não. Por isso, pessoal, que já existe como que eu vou falar? Existe uma base. Lex, pega um centralizador ali de 400, fazendo um favor. Desde semana passada, minha voz não tá boa, não tá legal ainda, hein, pessoal? Sacanagem. Achei que nessa aula já ia estar zero a voz, mas ainda não tá 100% não. Obrigado, meu. Aí o que acontece, pessoal? Eu acho que aquele moço ainda está com problema com a internet. Tinha que falar para ele desligar a internet dele, mas ele saiu da aula. Ele saiu da aula de novo? É. Quem será que é? Depois, Luizinho Som. Depois você tenta ver de onde ele é. Então, tenta ver. Nós tivemos um problema na primeira turma, pessoal. Foi de Sergipe. Sergipe também tinha um maninho lá, ele queria até fazer aula, mas ele estava numa região lá que era meio ruim a internet, pessoal. Aí não deu muito certo, tadinho. Aí o que a gente fez? A gente devolveu o dinheiro para ele, falou, amiguinho, você não pôde fazer, tá aqui seu dinheiro. Infelizmente, né, a gente tenta fazer para todo mundo, mas tem hora que não dá certo. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou colando aqui já e vou falar um pouco mais de bobina enquanto a gente faz essa colagem aqui. A gente vai falar de fio chato e fio, né, aquele in-out, né, que é o interno e o externo também, que é o modelo de bobina que vocês vão encontrar. Alguém mandou uma pergunta, mas eu não consegui ler ela, porque apareceu ela transparente. Não, mas não tem problema, porque
as bobinas depois. Aí depois faz as perguntas no grupo. Lá no grupo o pessoal vai perguntar, vai ficar até mais fácil para responder para eles. Eu fico mais preocupado se eles estão conseguindo ver o que a gente está fazendo, né? Tá vendo? Você entendeu? Eu fico mais preocupado se eles estão conseguindo ver tudo que a gente está fazendo para mostrar para eles as reações, porque depois falar, explicar, dar as explicações eu vou dar, mas eu gosto de mostrar, né, para eles tudo certinho que influencia o que a gente faz, as mudanças. E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. O conjunto aí já está no jeito, né? Aí você tá aqui, ó. Vou pegar uma guarnição depois lá, né? Uma guarnição, deixa ele secar aqui também um pouco. Uma guarnição de 12? Uma guarnição de 12. Sabe que eu esqueci de pegar uma água? Deixa ele aqui, ó. Você guarda essa bobina de 600 lá? Uma garrafa de água pro seu pai. Isso. Acho que é garrafinha azul. Deixa eu pegar lá, pessoal, uma bobina. Eu estou preparando aqui o conjunto. Vocês estão vendo o conjunto aqui, ó. Espera aí que eu vou pegar uma bobina. Vamos lá. Vou dar uma melhorada. Agora, pessoal, vamos lá. O que acontece, ó? Esse aqui é o caso agora que eu quero mostrar para vocês. Toda vez que vocês forem fazer X máximo, vocês não vão pelo pino, ó. Não vão pelo pino. Sempre vocês vão pela arruela aqui embaixo, ó. Sempre é ela, igual eu mostrei ali para vocês. E aqui o que acontece com esse conjunto nosso, ó? Aqui nós temos, ó, 12 milímetros, ó, 11,97, tá vendo? Nós temos uma superior de 12 milímetros aqui, certo? 12 milímetros. Aí nós temos esse enrolamento aqui, deixa eu ver aqui, soltar, deixa eu zerar aqui, pessoal, ele de novo, destravar, pronto, vamos lá. Aí, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma área de enrolamento, pessoal, ó, de 30. Vocês estão vendo, ó, 29,31, tá? Aproximadamente 30. Então, se a gente vai fazer, vamos fazer de novo, é o X máximo esse cara aqui. Vamos lá. Se nós temos uma arruela, a arruela nossa superior aqui, ela é 12 milímetros aqui nesse caso. A bobina está com 30 de enrolamento. 30 de enrolamento, né? 30 milímetros de enrolamento. 30 mil ficou bom, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não entendendo nada aqui. 30, pronto. 30 de enrolamento. O que vai acontecer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. 30 menos 12 é igual a 18. Então, sobrou 18. 18 dividido por 2, que é o quanto vai ficar para cima e para baixo dessa arruela, dividido por 2 é igual a 9. Então, nós vamos ter o quê? Um X-max de 9 milímetros, certo? 9 milímetros. Aí, vamos lá. Como que tem que ficar? Tem que ficar 9 milímetros para fora, ó. Vou simular 9 milímetros aqui, ó. Isso é 9 milímetros. Tá vendo? Isso daqui é 9 milímetros. Porém, para que essa área de enrolamento não fique fora do campo magnético, olha o que eu deixei atrás. Uma extensão de pino. Eu deixei uma extensão de pino. Por que uma extensão de pino? Porque aqui se torna campo magnético nas costas. Então, quando o X máximo é muito grande, para não correr o risco de deixar ele fora do campo magnético, eu fiz uma extensão de pino para poder trabalhar com 9 milímetros de grave nele, sem correr risco. Se tivesse com a base reta, o que ia acontecer? Mesma coisa, mesmo grave, mesmo tudo. Porém, não tendo campo magnético por trás do enrolamento, o que ia acontecer? O risco de queima. Então, como que eu vou explicar? Para não acontecer esse risco de queimar,
esse enrolamento que está fora do campo magnético, trabalhando fora 9 milímetros, eu deixei o pino atrás com campo magnético. Vocês entenderam o porquê desse X? Mas não é ele que determina a altura de X máximo. Não é ele que vai falar o quanto fica para fora. Não. Mesma coisa. Aqui, ó. O quanto essa arruela aqui, ela dá. Alex, pega uma arruela solta lá que eu vou mostrar nessa aqui para eles também. O que acontece, pessoal? Vai trabalhar 9 milímetros. Como que é os 9 milímetros? Vou simular aqui os 9 milímetros para vocês verem de novo, ó. Ó, 9 para dentro e 9 para fora, ó. Vocês estão vendo aí? Olha lá, ó, como fica. Estão vendo, rapaziada? Tá conseguindo ver? Faz um joinha aí. Aê, valeu, rapaziada. Então, vocês estão entendendo? Ó, eu estou pondo aproximado pelo olho. Mas é isso, ó, 9 para dentro, 9 para fora. Esse é a fórmula exata. E agora vamos falar de in-out. Aqui nessas bobinas minhas não é in-out. Aqui é só out, é só na externa, tá? O que acontece? Qual a diferença? Qual é a diferença? Tá, vamos lá. A diferença é que nós estamos dessa maneira. Pega uma carcaça. Deixa eu pegar uma carcaça, pessoal. Nós estamos aqui com essa bobina só na externa. Aí, vou pôr para frente para ficar mais fácil para mostrar. Você mostra por cima para me explicar para eles, ó. O que acontece? Nós temos aqui a bobina reproduzindo, ó, reproduzindo a frequência pela lateral aqui, ó, pela lateral, embaixo da centragem. E saindo essa frequência pelas janelas aqui, mostra para eles, ó. Pelas janelas. As frequências saem pela janela. E você vai ter uma resposta saindo pelas lateral, pelas janelas, quando você está nesse sistema out apenas, só enrolamento externo. Você vai ter um sistema de frequência de grave diferente da bobina que vai impulsionar pelo pino, tá? Por quê? Porque quando você tem enrolamento aqui dentro, ele vai vibrar aqui, então a vibração, mostra aqui por cima para eles verem, a vibração da interna do enrolamento que está aqui dentro do Capton, ele vai sair pelo pino. Ele sai aqui, ó. Ele vai vibrar aqui dentro, gerando a frequência e sair pelo pino. Quando você sai pelo pino, você gera mais grave ainda. E você perde ataque. Você perde resposta rápida do grave. Você perde impacto do grave. Você propaga o grave mais baixo. Então, bobinas que são out, elas levam ataque junto. Faz grave baixo, porém leva ataque junto. Se ela for in-out, ela vai baixar mais a frequência ainda, só pelo enrolamento, só pelo fato de ela gerar frequência por dentro do pino e sair pelo pino. Você vai baixar mais. Entenderam, pessoal? Qual a diferença de um e de outro? 14 minutos. Ó, nós temos 14 minutos aqui, pessoal. Se não der para repassar tudo, eu vou abrir outro link, tá? Igual a primeira aula, vocês já sabem. Se cair, a gente vai postar outro link aí no grupo. Pega uma guarnição lá. Então, essa é a função. Agora, outra função. Outra função. Eu não tenho aqui, né? Eu não estou usando no momento bobina de fio chato. Por que o pessoal usa bobina de fio chato? Porque o fio chato, você consegue compactar mais o enrolamento e fazer com que ele trabalhe mais perto do campo magnético, mais próximo. Porque quando você tem duas camadas de enrolamento, você tem uma e depois tem outra em cima. E se tem 4? 1, 2, 3, 4. Então você vai aumentando. O campo magnético vai abrindo. Então qual é a intenção de trabalhar com fio chato? Mais estreito o gap, para fazer frequências mais altas. Por isso que a maioria dos médios que vocês veem aí, de alta definição das empresas, são com fio chato. O pessoal usa fio chato para subir frequência, tá? Então essas são as diferenças de fio. De fio não, eu vou entrar no assunto do fio já. Então o fio, enrolamento externo, você ganha grave com impacto. Interno e externo, frequência de sub, frequência mais baixa. Enrolamento de
De fio chato, você ganha frequência alta, porque você consegue compactar mais o gap. E agora vamos falar de fio. Hoje nós temos 3 fios usados, né? Fio de alumínio, fio de CCAW, que é composto de alumínio e de cobre, e fio de cobre. O que o fio de alumínio faz? O fio de alumínio sobe frequência, porém, ele diminui resistência. O que o CCAW faz? Ele aumenta a resistência, melhor que o alumínio, porque é alumínio e é cobre. Ele ganha resistência, ele continua com frequências altas, porém as altas perde para de alumínio. E aí ele ganha um pouco mais de resistência. Aí nós entramos no fio de cobre. O fio de cobre, ele ganha mais resistência que o CCAW e o alumínio. Ele baixa a frequência, ele não responde alto igual ao CCAW, muito menos igual ao alumínio, ele não responde frequências altas igual ao alumínio e nem ao CCAW, porém a resistência do cobre é imbatível. Mas o cobre, ele tem baixas frequências, as vibrações do cobre são baixas frequências. CCAW é um misto, baixo e alto. Alumínio, frequências altas, tá, pessoal? Então, essas são as diferenças também. Agora, vamos continuar os nossos testes. Aqui pode tirar já, Léo, isso aqui pode levar para lá, pode pôr na outra bancada, que agora nós vamos para os testes lá. Tá? A gente vai lá para os testes. Agora a gente vai fazer com que o alto-falante reproduza o nosso ruído rosa para a gente entender a diferença que nós tivemos de um falante, né, daquele falante de linha que nós estamos baseando. Se a gente pegasse no dia de hoje e falava assim, vou pôr uma bobina de enrolamento mais baixo, vamos deixar ele, em vez de 6,5 mm de X máximo, vamos deixar ele com 3 mm, né? Vamos ver o que acontece com ele se a gente fazer isso. Vamos... Vamos lá. Ô, bem, se ele tiver tendo problema com a internet dele, então, fala para ele que a gente vai devolver o dinheiro dele, para ele ficar tranquilo. Então, você entendeu? Porque, sabe, cadê? Ó, o celular tá ali. Porque a gente está tentando de coração ajudar, mas problema técnico não tem como. Ó. Aí o que acontece, pessoal? Agora a gente vai colar aqui, ó. A gente vai colar a guarnição para a gente ir lá. Eu vou pegar, vou dar aqueles 2 pinguinhos especial aqui embaixo para a gente tirar o centralizador já, né? Porque a cola de borracha, vocês sabem, demora um pouquinho para secar. Então, eu colocando um ponto de ciano aqui de um lado do outro, ele não sai do centro. Que essa daqui é aquela que a gente cola a bobina na centragem e no cone. E essa aqui, pessoal, é braba, tá? Colou, ativou, tchau. Não solta mais não, hein, pessoal? Agora vamos lá. Vamos colocar, ó, eu até marquei atrás dele, pessoal, 3,5 mm, né, mas na verdade é 3 mm. E, o soldador saboteia nós aqui, pessoal, vai ter que esperar esquentar um pouquinho. Mas a gente já solda aqui. A gente já... Vamos lá para o ruído rosa entender o que aconteceu com esse camaradinho aqui, colocando essa bobina com X máximo mais curto, né? E é isso, pessoal. O legal é que eu falo assim, não. O que é legal é entender a função do alto-falante das peças, que amanhã depois chega um camarada aí e fala, pô, eu queria que mexesse no alto-falante, queria que mudasse o som dele, fizesse isso, fizesse aquilo e tal. Mesmo que vocês não peguem ainda e falem, agora eu vou montar um alto-falante. Porque a gente sabe que é bem complicado. Amanhã depois vocês podem pegar mais para frente. Agora eu vou montar o meu alto-falante, vou começar meus testes. Vocês vão ter conhecimento para isso. E a hora que um camarada chegar e falar, muda meu falante, cara, queria que meu falante fizesse assim ou assim, vocês vão conseguir fazer para eles também, tá? Então... colocar o protetor enquanto solda ali. E aí a gente vai tirar a resposta. Não está raspando, perfeito. Vamos agora fazer aquela mágica para colar o protetor. Vamos. Hã? O quê? Depois responde.
Deixa eu pegar, deixa eu terminar aqui, senão nós não consegue, filha, tirar as respostas, né? Espera aí, pessoal, que nós já tá deixando o bicho pronto para ir para a resposta, hein? Quero ver lá na resposta o que vai acontecer agora com essa mudança de bobina. Vou colocar um X máximo mais curto. Vamos ver o que vai fazer, o que vai acontecer no alto-falante. Agora o negócio vai mudar a resposta do falante agora. Porém, pessoal, já posso garantir para vocês, tá? A primeira coisa que já mudou aqui fazendo isso, a gente vai entender as respostas, mas o que mudou? A resistência, tá? Então, ou seja, ele já não aguenta a quantidade de energia que o alto-falante de linha ali aguenta, com enrolamento com área de 20 milímetros, tá? Então, isso daí de cara, pessoal, certeza, não tem como. Tirou enrolamento para poder chegar. E principalmente, outra coisa que eu tenho que falar. Nós temos uma bobina de 20 milímetros ali. Aquela bobina ela dá 3,7 de resistência elétrica, né? Ela é uma bobina considerada 4 ohms. Se você quiser fazer, ela está com 20 de enrolamento. Se você quiser fazer uma bobina com 10 de enrolamento e ter o mesmo RE, mesmo 3,7, o que você vai ter que fazer? Usar um fio mais fino. Vamos dizer que aquela bitola, eu não vou lembrar, eu acho que é 28. Vamos supor, não, 28 não, acho que é 27. Ó, eu acho que é 27, pessoal, porque é tanto tempo que eu fiz aquilo ali e agora existe um código. Eu ligo lá e eu falo, ó, eu quero a 14212, é ela. Então existe um código a bobina, por isso que eu não vou conseguir lembrar. Quando eu projetei, eu fiz tudo que precisava, depois eu gerei o código, agora eu só falo, quero 100 peças desse código, 50 peças daquele código, é só assim agora, por código. Mas vamos dizer que ela é 27, a bobina original do alto-falante nosso, com 20 de enrolamento e ela tem 3,7. Para você fazer só 10 e ter os mesmos 3,7, vocês vão ter que usar o fio 28. Ou, eu estou chutando, ou 29. Vocês têm que ir para o fio mais fino. Entenderam? Se vocês quiserem fazer ao contrário, eu quero baixar essa resistência de 3,7 para 2,1, 2,3. Aí está no fio 27, vocês têm que ir para o fio 26. Eu quero baixar mais, quero para 1,9. Do fio 26, vocês vão para o 25. É sempre assim. Se vocês querem baixar o RE, vocês aumentam a grossura do fio. Vocês querem diminuir, vocês usa o fio mais fino, tá? Então, isso daí também é muito importante vocês saberem na bobina. Já tá. Deixa eu ver se já esquentou nosso soldador aqui. Tá quase quente. Enquanto ele está esperando, a gente vai tirar agora, pessoal. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tirar a resposta do alto-falante de linha, do falante de linha. Por que a gente tem que tirar a resposta hoje novamente, tá? Porque é assim, ó, umidade do ar, temperatura ambiente, tudo faz alteração. Então, para que eu não fique com aquela memória do alto-falante da outra aula, que aquele dia estava uma outra umidade, uma outra temperatura, entendeu? Então, eu vou tirar a resposta hoje e vou comparar com o falante hoje, tá? Por isso que a gente compara toda a aula, a gente compara ele de novo. Pega ele lá, vem cá de novo para você tirar a resposta. Porque cada dia nós vamos estar com uma temperatura ambiente e uma umidade no ar, tá? Então é por esse motivo. Então vamos tirar do falante de linha, eu vou desligar os ventiladores agora, para a gente não ter interferência no campo aberto. Vamos lá. Tem 3 minutos. Vai ser rápido. Tem 3 minutos. Vai ligando aí. 3 minutos. Vai começando. Pessoal, nós vamos ter que esperar então, porque vamos encerrar e já abrir outra para a gente poder fazer as comparações, tá? Senão não vai dar tempo.
Gustavo, acá estoy. Mira, estamos por cambiar los parlantes que nos mandó Ricardo. Y bueno, mira cómo está eso. Está todo reparado, mira. La suspensión ahí es porque está quebrado el cono, mira. ¿Lo ves o no? Está quebrado el cono en todos lados. Está así. Y el parlante raspa. Mira. Raspa el parlante. Así que no sé si va a durar mucho eso, por el tema de que capaz que la bobina esté raspando, entre en corto o algo. Y el cono ese tampoco, no aguanta nada, boludo, porque no sé cómo estará pegado, ¿viste? De atrás, a ver cómo está de atrás. Sí, de atrás está también reforzado, ¿ves? Con pegamento así nomás. Te comento para que tengan en cuenta, porque yo no me voy a hacer cargo de eso. Pessoal, vamos lá ver quantos que voltou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, essa câmera aqui de novo, pessoal. 19 pessoas, voltou todo mundo, legal. Beleza, voltou todo mundo. Isso aí. Por favor, você pode falar da bobina, o altura da bobina. Vamos lá, pessoal, então, ó. Enquanto esse daqui seca, né, que esse daqui nós montou agora, vamos tirar a resposta do falante nosso de linha. Deixa eu desligar o ventilador aqui de novo, para não interferir. Esse camarada aí, ó. Vamos lá, mostra, pessoal, ó. Uns 600 de linha. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vamos. Pessoal, na hora eu não vou poder falar de novo, porque senão interfere, tá? Pronto. Tiramos a curva. Agora vamos trocar de falante, pessoal. Vamos lá. Esse daí é o nosso falante de linha, que vai nos ajudar até o final da aula agora, porque a gente precisa de alguém com o comparativo, né? Comparativo, para ver o que acontece. Mudamos o campo magnético dele, mas o que aconteceu? Agora nós mudou a bobina, agora nós vai ver o que acontecer. Agora nós vai mudar a centragem, nós vai ver o que vai acontecendo com ele, entendeu? Para vocês entenderem as reações do alto-falante por completo. Então, vamos lá. Agora esse camarada aqui, vou magnetizar assim aqui. Pô, tá sem vídeo. Pessoal, alguém tá com o áudio aberto. Tá sem vídeo. Olha o vídeo. Camaradinha, que tem a bobina agora com o X máximo mais curto, né? Com 3 milímetros. Vamos fazer agora a comparação dele. Pessoal, deixa eu pegar, ó. Vocês estão vendo que está mexendo com a minha voz. Eu vou ter que medir o sinal aqui, porque deu diferença no sinal agora deles. Espera aí, não vai dar para a gente comparar a curva. Só um minuto aqui que eu vou acertar o sinal dele. Vou pegar aqui.
Cadê o retorno? Deixa eu ver a altura que tá mais. Pronto. Agora deixa eu fechar aqui. Estão perguntando se na aula tem que estar o mesmo para os dois. A questão é o seguinte, a questão é que aquele alto-falante não está maciado. Eu coloquei eles em pico em cima, ó. Tá vendo a referência? Eu coloquei referência de pico em cima dele aqui, ó. Aqui tá o pico dele. Pessoal, eu coloquei essa referência de pico em cima dele aqui, ó, para vocês entenderem, porque é o seguinte, o que acontece? Aquele alto-falante ali, a resina da centragem desse que nós colocamos agora, tá totalmente rígida. Ele não vai ter movimentação. E o que vai refletir nele? O SPL dele vai estar muito baixo, porque como ele é 3 milímetros, o X máximo dele, ele não tem movimento para fazer essa vibração. Então, o que acontece? Eu fiz uma compensação dele pelo pico, só para a gente entender aonde ele vai mudar as frequências. Ó. Vocês vão ver que é pouca mudança, porém, para ser 100% preciso, eu teria que colocar os dois em amaciamento, deixar eles em movimento, para poder a gente tirar uma resposta mais, como que eu vou falar, mais correta, aferir corretamente. O que eu quero mostrar para vocês é as mudanças que vocês vão ter com essa mudança de peça. Então, assim, para acelerar, não tem como fazer, gente, assim, a nível, vamos falar assim, a nível de precisão agora extrema, por não ter amaciados falante. Mas dá para ver, ó, porque vocês veem a construção de frequência dele, como vem trabalhando, vocês verem que elas vêm bem próximo. Porém, o que acaba acontecendo? A diferença vai estar só aqui, ó, frequências mais altas. Vai estar aqui, ó, de 400 Hz, é onde vai ser significativo você encurtar o X máximo, para você ganhar a frequência de 400 até aqui, ó, até 2K, tá? Olha essa frequência aqui, ó, de 1600. Vocês estão vendo que dá uma grande diferença aqui, ó? Aproveitar que a gente está por aqui, ó. Olha a diferença que a gente tem aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, o que acontece, ó? A curva trabalhando baixa, né, eu não conseguindo colocar uma com a outra, o que vai acontecer? Isso daí é por causa da resina da centragem. Essa centragem é uma centragem dura, né, e eu estou fazendo os comparativos para mostrar para vocês, e eu vou dar mais explicações agora, até referente à centragem também. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Você quer ver? Ó? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui, abrir lá. Abrir. O que acontece, pessoal? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Filma eu aqui. Deixa eu voltar o microfone, peraí. Deixa eu pegar o alto-falante. O que acontece, pessoal? A mudança que nós vamos apresentar diretamente, tá? Isso é diretamente. Vai ser no alto-falante. Se trabalhar um X máximo mais baixo, vai ser alta frequência. Vai ser frequências de resposta de médio, que você vai ganhar no alto-falante. Por isso que ali na casa de 2K... Teria que usar uma centragem mais flexível. Isso. É assim, ó. É isso que é a ideia. Pega uma centragem de 600 lá, Lego, fazendo um favor, para me poder explicar para eles. Porque é assim, pessoal, eu estou mostrando para vocês entender a reação e eu tenho que fazer certas compensações para vocês entenderem. Porque assim, como a gente partiu para esse X máximo mais baixo, pelos 3 milímetros,
é para quê? Para buscar alta frequência. Para buscar alta frequência, nós não pode ter uma centragem dura. Porque o que acontece? Ó, essa aqui é do 600 nosso de linha. Ela é uma centragem, ó, resinada, ela é dura. Tá vendo? Ela é uma centragem muito dura. Ó, muito, mas muito dura mesmo essa centragem. Então, o que acontece? Para a gente ganhar esse médio total, é que eu estou fazendo item por item. Se eu fosse fazer esse falante para responder médio, o que eu ia fazer? Mudar já o cone, mudar o protetor, mudar a centragem e pôr uma bobina dessa com X máximo. Que aí você já vem fazendo uma compensação total. Só que quando você parte para uma bobina mais baixa e trabalha com uma carga de centragem maior, o que você faz? Você derruba a sensibilidade do falante. Por quê? Porque está muito travado. Como que ele vai movimentar a alta frequência, fazer com só 3 milímetros? Ele não consegue vibrar muito, gerar muita frequência. Só que eu tenho que fazer item por item para vocês irem entendendo o que essas mudanças vão levando o alto-falante, para que lado o alto-falante, para que rumo ele toma, para que frequências ele começa a responder. Entendeu, pessoal? Então, assim, jamais eu iria fazer um falante para médio com essa bobina, que é a certa, essa daqui, 3 milímetros, ela é a bobina certa para você buscar médio, só que com uma centragem dessa travada, e até mesmo com um cone desse aqui a vácuo, não ia usar, eu ia usar um cone de line, né, que é o que vocês vão ver na aula do cone, vocês vão ver isso. Então, assim, toda essa diferença, pessoal, ela vai fazer quando vocês pegarem o conjunto magnético com força maior, bobina com enrolamento baixo, X máximo rápido, centragem macia para esse movimento, porque imagina, com uma carga dessa de resina segurando, o alto-falante para fazer 2.000 movimentos em 1 segundo, para fazer 2.000 Hz, para fazer 800 Hz. Então o que acontece? Não dá certo. A sensibilidade do falante também é o SPL, baixa muito por todos esses componentes. Só que se nós pegar um alto-falante com centragem macia, X máximo curto, cone para line, um cone prensado para line, não um cone a vácuo, né? Que o cone a vácuo ele tem mais massa, ele é mais para grave. E se a gente pegar e montar toda essa fórmula, aí na hora que nós colocar um falante nosso da fábrica aqui, SDF, que é aquele ali que a gente usa de comparativo, para o outro, vocês vão ver que o médio vai fazer uma curva assim, ó, vai passar longe, vai embora longe, muito longe, entendeu? Você vai ganhar muita coisa. Só que quando você troca só uma peça, às vezes o falante, pela construção que ele está do restante dos componentes, protetor grande, cone a vácuo, que é cone para grave, o protetor aqui é para grave. Então, assim, as peças não ajudam, não favorecem. Pelo contrário, atrapalha o seu SPL a desenvolver. Vocês estão entendendo o princípio do que eu estou demonstrando para vocês, pessoal? Vocês estão entendendo o caminho do alto-falante que ele toma? Se vocês estão entendendo, faz um joia. Porque eu vou precisar que depois vocês peguem também no grupo e tipo assim, o que vocês lembrar, ou na bobina, ou nós fizer isso, nós fizer aquilo, para a gente levar a bobina lembrando tudo que vai acontecer. Porque, assim, é o que eu vou juntar agora de exemplo para vocês, ó. Digamos que a gente vai fazer um falante grave. A gente vai usar uma bobina com baixo enrolamento ou com máximo enrolamento? Nós vamos enrolar mais, para ter mais movimento. Isso para fazer grave. Para fazer médio, a gente vai usar uma de baixo enrolamento. Agora, nós vamos fazer o conjunto magnético, da primeira aula lá. Se a gente vai fazer grave, a gente não precisa pôr tanta força magnética. A gente pode fazer com uma força magnética mais baixa, que o grave vai se destacar mais. Se a gente fechar o campo magnético, deixar muito estreito, deixar com uma força muito alta, ele vai responder mais médio. Então, vocês percebem como uma peça encaixa com a outra? Agora nós vamos ver a centragem, que é o quê? A centragem mais macia e a centragem mais rígida. Vocês vão ver que tem um fundamento também. O que a gente vai fazer na próxima aula? Na próxima aula, a gente vai montar um outro alto-falante. Deixa eu pegar ele aqui. A gente vai montar um outro alto-falante desse daqui de linha. A gente vai montar um outro desse. E aí, para a gente fazer o comparativo de centragem, o que eu tenho que fazer nele para mostrar para vocês?
Aqui nós trabalhamos com essa resinada, concorda? Nós trabalhamos com essa, é uma dessa que trabalha nele. Ele é original assim. Então, para eu conseguir mostrar a diferença nele, eu vou colocar duas dessa. A gente vai pôr mais uma. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar uma bobina com 20 milímetros de enrolamento, o mesmo cone a vácuo, o mesmo conjunto magnético, as mesmas peças. Aí a gente só vai usar duas centragens dessa resinada. Em vez de uma só, a gente vai pôr mais uma nela. Mais uma no falante, no reparo. E o protetor igual, mesma coisa. E aí a gente vai avaliar a resposta dele se a gente endurecer essa carga da centragem. A gente vai ver o que vai alterar. Porque a maioria das pessoas, o que eles falam? Mas se eu pôr mais centragem é melhor, porque vai segurar mais o alto-falante, vai controlar mais o alto-falante, então é melhor eu colocar, em vez de uma centragem, trabalhar com duas ou mais até. Eu quero deixar ele bem duro, bem travadinho. Então vocês vão entender na próxima aula o que vai acontecer se a gente travar mais esse alto-falante. Que resposta que ele vai responder? O SPL vai baixar também. Sensibilidade do falante vai baixar. Porém, a construção de frequência que esse falante está original vai alterar. Então, essa alteração que eu preciso mostrar para vocês, para que vocês entendam, porque quando a gente chegar lá no fim, que o fim da aula vai ser o cone e esse carinha aqui, que é o protetor, né? Quando a gente chegar lá no final, o que vai acontecer? Eu vou montar meu alto-falante indo para o médio. Eu vou usar esse cone, eu vou usar essa centragem, eu vou usar essa bobina, o meu campo magnético tem que ser assim, o meu protetor tem que ser assim. O caminho certo, entendeu o que eu estou falando? Porque eu já vi muito mesmo, pessoal. O pessoal fazer assim, pega um cone para grave, põe uma bobina de médio e uma centragem não compatível também. E um protetor também fora do parâmetro, vamos se dizer. Porque se você quer potencializar o seu alto-falante para alcançar grave, o que você tem que fazer? Você tem que usar um conjunto magnético para grave, uma bobina para grave, uma centragem para grave, um cone para grave e um protetor para grave. Quando você coloca todas as peças para o mesmo lado, você potencializa o seu alto-falante ganhar bastante grave. E quando você colocar todas essas peças para ganhar médio, você também vai potencializar ele para alcançar médio com muita facilidade e muito desempenho. Mas eu vi já muito isso, pessoal. A galera pega uma peça de médio e uma peça de grave, uma peça de médio e uma peça de grave. E aí o alto-falante fica misto e não desenvolve tão bem, tá? Então, essa é a finalidade desse curso, de explicar para vocês os princípios de reações do alto-falante, o que vai sofrendo com cada mudança de peça, cada componente, e passando para vocês as fórmulas de construção de base, porque é que não falei, vocês podem pegar e falar, agora eu vou pôr uma bobina assim, que eu tenho que falar dela agora nesse momento, que a gente não pode deixar passar batido isso, que é o X-Slim, pessoal. O que acontece com o X-Slim? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer aqui agora o X-Slim, para vocês entenderem. Alex, pega lá, por favor, aproveitar que você veio hoje para a aula, pega lá uma bobina de 600 RMS de novo, que eu tenho que mostrar para eles o X-Slim, que vocês não podem esquecer isso, pessoal. Numerino lá. Ó, o que acontece, pessoal? Acontece isso, ó. Vou mostrar para vocês. Que era uma coisa, ó, muito importante. Nós temos o ferrite e a base, correto? Então vamos lá. Agora eu vou sinalizar para vocês entenderem. Aqui nós temos o ferrite, ó. Aqui nós temos o ferrite nessa altura que eu fiz essa linha, correto? Abaixo desse ferrite, com a bobina original nossa, nós trabalhamos com 6,5 milímetros. Quem lembra do X máximo? X máximo, 6,5. Agora eu estou falando do falante original para vocês não se perderem. Ó, 20 milímetros, então, ou seja, 7,5 milímetros de arruela superior. Descontamos aqui no meio, sobrou 6,5 para baixo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer isso aqui, ó. Colocar 6,5. Isso que eu falo, só nessa aula aqui, ó. Só nessa aula aqui, pessoal, que eu estou mostrando isso para vocês,
Tinha tanta gente que me pedia, falava, cara, mostra isso para nós, mostra isso. Eu falei, um dia eu faço isso. E esse dia chegou para vocês. Porque as pessoas... Aqui, pronto. Ó, 6,47. Vamos chegar no nosso 6,5 que eu preciso. Então, vamos lá, pessoal, ó. 6,5. Então, eu vou colocar ali a marcação, ó, do 6,5. A nossa bobina, ela vai trabalhar ali, ó. Ó o final dela, ó, naquele pontinho, vocês estão vendo? Ela tá ali, correto? Aqui é o X máximo original. Quando ela fizer 6,5 milímetros para dentro, ela vai descer mais 6,5. Vamos marcar 6,5. Que agora vocês vão ver onde que está o X slim e aonde que o negócio, a porca torce o rabo. Que vocês não podem colocar qualquer tamanho de bobina, senão vai dar errado. Ó. Pessoal, não ficou meio na reta, mas dá para ver, né? Dá para ver, ó. Agora, o que acontece? Quando a nossa bobina trabalhar, quando ela estiver em funcionamento, olha que interessante. Ela vai chegar ali, ó. Olha ali onde que ela chegou. Tá vendo? Ó, no último lá embaixo. Agora, vamos medir o quanto sobrou para nós lá. Vamos medir para nós ver quanto sobrou para nós de X slim para bater. Ó, nós temos... Espera aí que o camarada aqui desligou, pessoal. Deixa eu ligar ele. Liga aí, o fera da pista. O nosso paquímetro tá sabotando nós, pessoal. Vamos lá, paquímetro. Lá, pronto, voltou, ó, voltou, zeramos, deixa eu zerar, daí que tá, aí, zerou, pronto, vamos lá, agora, ó, nós temos, ele está oscilando, pessoal, mas vai dar na média de 7,5 milímetros, tá? Ele está oscilando, mas ele dá na média de 7,5. Então, ou seja, se ele pegar e ainda na hora que ele estiver movimentando, e ele descer 7,5 milímetros para baixo, ainda, ele não vai bater. Se ele passar de 7,5 lá embaixo, ele vai bater no fundo. E aí, digamos agora, que eu vou usar por aqui mesmo para vocês entenderem. Digamos que essa bobina, olha só, digamos que essa bobina, em vez de 20 milímetros, nós vai aumentar 5 milímetros, nós vamos aumentar dela. Quando o alto-falante está maciado, o X máximo aumenta? Aumenta, o X máximo aumenta, tá? Por isso, pessoal, por isso que começa a usar o X slim quando está muito amaciado. O que é o X slim? Quando ele está trabalhando, ele vem até aqui. Ó, trabalhando, ele vem até aqui. Quando ele amaciou demais, ele começa a vir aqui, ó. Ele passa um pouquinho, mas não bate lá embaixo. Você entendeu? Quanto ele está amaciado, é para ele ficar aqui. Porém, passa alguns dias, ele começa a trabalhar um pouquinho mais baixo. Ele vem aqui, ó. Só que não bate lá embaixo ainda. Mas agora vamos para a conta para vocês entenderem. Digamos que em vez de 20 milímetros, nós aumentamos para 25 milímetros esse enrolamento. Então, vamos lá. 25 menos 7,5. 25 menos 7,5 da arruela é igual a 17,5. Dividido por 2, fomos para 8,75. Então, vamos lá. Nós temos que colocar 8,75 a nossa bobina para baixo. Então, vamos lá. 8,75. Vamos lá. 8,75. Vou fazer do outro lado, pessoal, para vocês verem que é mais fácil. Deixa eu travar ele aqui. Passou. Aí, 8,76. Vamos fazer do outro lado para não confundir. Então, ou seja, a nossa bobina vai trabalhar o primeiro 8,76 aqui.
Vai trabalhar nesse primeiro. Aí, quando ela descer, ela vai trabalhar o segundo, ó. Ela vai aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ali embaixo. Tá vendo onde que ela vai agora? Olha onde que ela vai agora, ó. Ela vai aqui, ó. Agora, vamos ver o quanto sobrou lá embaixo agora de X-Slim. Você vai diminuir os X-Slim, que é o tanto que você tem de tolerância para não bater lá embaixo. Então, vamos lá. Agora, nós vamos ter... Peraí que tá errado. Não zerou ele. Você não tem outro parquímetro? Esse parquímetro aqui não tem, porque o outro não é digital. Mas espera aí que esse daqui, ele... Eu não sei se é a pilha que tá acabando, mas não é já certo. Peraí. 7. Sabe o que acontece? Ele dá 8,75. Calma aí. 8,70. Peraí, pessoal, que sabe o que aconteceu? Eu esqueci de marcar o ferrite. Calma aí, deixa eu marcar de novo. Peraí, eu não marquei. Aí, 8,70. Volta. Tem problema usar alto-falante com a polaridade invertida? Não, invertido não atrapalha em nada, você só vai mudar a fase. Isso daí não muda nada, tá, pessoal? Pode usar. Porém, você tem que pôr todos os alto-falantes para o mesmo lado de fase, tá? Sempre para o mesmo lado. Eu esqueci disso aqui, ó. Nós temos que colocar isso aqui, pegar a primeira referência, por assim. Nós temos que pegar a primeira referência, que é o ferrite, a altura do ferrite, para nós descer agora. Aí, pronto. Agora sim. Agora nós vamos para 8,75. Ó, lembrando, hein? Tudo de novo, repassando. Aumentamos 5 milímetros, um enrolamento de 25 aqui agora. Então nós precisamos ter 8,75, ó, para baixo do ferrite, que é a arruela superior. Olha lá. (8,75). Aí agora, o que aconteceu? O posicionamento da nossa bobina é esse aqui, ó, original. Só que o que vai acontecer? Ele vai movimentar, ele vai descer mais 8,75 para baixo. A hora que a bobina descer, vai mais 8,75. Então vamos por 8,75. Coloquei. Olha lá. Agora no segundo ponto, ó, pessoal. Deixa eu riscar aqui bonitinho na mesma reta, para vocês poderem ver. Tá no tomado? Aqui. Para vocês poderem ver, eu vou fazer um risquinho melhor, pessoal. Pronto, ó, agora ficou legalzinho, ó. Então, o que acontece, ó? Quando ele estiver movimentando agora a bobina, ele vai chegar até o de baixo. Só que olha a tolerância de X-Slim lá embaixo, ó. Eu vou medir para vocês, ó. Vocês estão vendo como ficou bem próximo? Então, qualquer movimento a mais que essa centragem deixar o falante fazer, pau, vai bater lá no fundo. Então, por isso que sempre o X-Slim tem que ter a mesma compensação do que nós viemos. Aqui em cima nós demos o quê? 8,75, 8,75 para baixo. Lá para baixo nós tem que ter 8,75 também. Entendeu? Sempre essa conta. 3 vezes. X máximo completo para cima, 8,75, para baixo 8,75. X slim, para não correr risco de bater lá embaixo, 8,75. Só que dessa forma que está construído esse conjunto magnético, o que acontece? Se nós põe a bobina com 25 de enrolamento, olha o X-Slim quanto ficou. Vamos medir ele agora. Agora vamos medir ele. Ó, fica com 4, pessoal. 4 milímetros, ponto 4. Vocês estão entendendo? O que acontece? O risco de bater no fundo do campo magnético, se vocês pôr um enrolamento muito grande e não conhecer o conjunto magnético de vocês, saber a profundidade e souber fazer essa conta que eu fiz para vocês agora aqui, ó, isso aqui é o básico, que ninguém ensinou para ninguém, ninguém nunca falou isso aqui para ninguém, nunca ninguém quis ensinar isso para ninguém, sabe? Ninguém quis fazer isso aqui que eu fiz para vocês. E aí o que acontece? É falante que bate lá no fundo, é isso que acontece, é aquilo outro, e um monte de coisa. Então, para você fazer uma bobina para um falante desse porte com 25 de enrolamento aqui, o RE da bobina, eu vou pegar um multímetro e vou mostrar para eles ali. O que acontece? Para você fazer com enrolamento de 25, você teria que ter campo magnético para ter movimento frontal, movimento interno e mais o X-Slim com a mesma medida.
porque é uma tolerância igual. Agora, como ficou só 4 lá embaixo, se montar 25 milímetros aqui, a chance de bater lá no fundo, pessoal, é certeza que bate. Pode demorar, porque a centragem vai ficando macia, mas uma hora ela vai lá no fundo e acerta, tá, pessoal? Então, resumimos esse entendimento da bobina com o conjunto magnético, né? Agora, eu vou explicar para vocês, para finalizar, como medir a resistência da bobina, tá? Essa resistência, pessoal, ela é medida nessa escala aqui, ó, ômica, ó. Tá vendo aqui, ó, na casinha, eu peguei esse minipa aqui, eu uso ele muito bom, muito baratinho, 200. Tá vendo a escala 200 ali, ó, da ômica aqui, ó, olha lá. Tem 200K, 20K, 2000 e 200. Você pega 200, que vai estar, né, mais próximo do que você vai medir. Você não vai medir tão alto. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, independente se é positivo, se é negativo, não importa o lado da bobina, você vai pegar e vai enrolar, ó. Olha lá, ó. Essa bobina, ela tem 3.2, mais ou menos, ela vai dar 3.1 de resistência elétrica, tá, pessoal? Então, a resistência elétrica dessa bobina, fora do campo magnético. Não mede bobina dentro de campo magnético. Por quê? Porque se ele movimentar, vai dar variação. Soldou cordoalha, que nem aqui, ó, a cordoalha já aumenta esse RE. Então, para você ter uma certeza da bobina, mede igual eu fiz aqui, ó, só a bobina, no fio da bobina vocês medem. Porque depois que soldou a cordoalha aqui, vocês aumentou o circuito de indutância. Então, vai mudar o RE também, tá? Então, essa é a maneira correta de medir as bobinas. E aí, o que acontece? Ah, eu queria saber a ômica dela. Eu queria saber quantos ohms ela dá. Pessoal, pela reação exata com o alto-falante, eu aconselho vocês ter uma caixinha de uma interface. Pronto, lembrei o nome. Tanta coisa na minha cabeça, tem hora buga, viu, pessoal? Uma interface para tirar o parâmetro do alto-falante pelo software. Por quê? Porque quando você colocar no alto-falante, o sistema da interface vai fazer a leitura do campo magnético com essa resistência e aí ele vai te dar a ômica exata, tá? Desse alto-falante aqui, se eu não estiver enganado, a ômica dele, se eu não estiver enganado, é que faz tanto tempo que eu não olho os parâmetros dos falantes, pessoal, que nós faz mais o projeto acontecer do que ficar olhando para parâmetro, né? Porque a gente já dá a caixa certa para o cliente, o cara põe e só ser feliz. Mas se eu não estiver enganado, ele dá 4.1 de ômica, se eu não me engano, esse daqui. Ou 3.9 de ômica. É um dos dois, pessoal. Ó, ômica dele dá 3.9 ou 4.1. Eu não lembro de cabeça, mas na aula de parâmetro nós vai ver, porque nós vai usar esse cobaia aqui também e outros alto-falantes a gente vai mexer. Então, assim, o que acontece? A resistência elétrica, ela é responsável pelo circuito de energia para você poder saber o cálculo de resistência através de voltagem e corrente, né? Você tem que medir a corrente e a voltagem e dividir pela resistência elétrica. Aí você vai saber o quanto de energia RMS você está aplicando. Isso daí vocês já sabem, né? A maioria hoje em dia, todo mundo já sabe isso aí. Porque tem gente que fala assim, quantos volts o falante está dando? Ah, o falante está dando 100 volts. Nossa, ele é forte, mas não sabe a corrente. Não sabe a corrente que tem no falante. Então não dá para você calcular. Para você calcular, você tem que fazer corrente versus tensão e dividir pela resistência elétrica da bobina para saber o quanto está sendo aplicado em cada um. Mas nós vai chegar lá na aula de parâmetros para especializar todo mundo. Então, meus maninhos, ó, hoje, de bobina, é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu tenho certeza que a gente deu uma passada geral. Mas ainda assim, se alguém tiver uma dúvida de bobina, Guto, tem uma parada aqui de bobina que eu tenho dúvida. Coloca aí no nosso grupinho da terceira turma, que a gente vai falar ainda das bobinas. Do que vocês tiverem dúvida, eu vou ajudar a esclarecer vocês, pessoal, tá bom? Então, agradeço a Deus em primeiro lugar e a todos vocês por me dar essa oportunidade de levar esse conhecimento para vocês, porque no futuro, pessoal,
assim como a galera que está lá nas nossas outras duas turmas, a galera fala assim, rapaz, às vezes os caras falam umas groselhas ali, e a gente, né, sabe dos conteúdos, e a gente conversa entre nós aqui no grupo, que eles pegam, viu, pessoal? O que acontece lá nos outros grupos, eles pegam e jogam nesse grupo e eles compartilham. Por quê? Porque agora os caras têm conhecimento do princípio do falante. E os caras, como hoje mesmo, tive uma causa hoje de um cara também, de um cliente aí, de um parceiro, né, um maninho, um amante do som automotivo, ele me falou assim, pô, eu queria dar mais resistência para o alto-falante. E então, eu vou mudar o BL do alto-falante. O BL, pessoal, é responsável pelo torque de movimento da bobina, centragem e campo magnético. E ele querendo dar resistência para o falante através disso. Pô, quanto que eu ponho nesse parâmetro BL? O que eu faço que eu não faço? Aí eu falei, pô, maninho, ó, cara, aí você não vai conseguir resistência, cara. Você não vai conseguir fazer o falante se tornar resistente. Porque o BL é só o sistema de torque que o motor de conjunto magnético com a bobina e com a centragem faz esse movimento do X-máximo. É isso, tá? Aí ele, pô, mano, mas não é parada da resistência? Então, assim, tem muita coisa por trás do falante que a galera tá supondo, estão falando aí, às vezes alguém fala alguma coisa e a galera, pô, é assim, todo mundo acredita e vai por aquele caminho. Mas pra gente que, eu falo a gente assim, nós que conhecemos o alto-falante, conhecemos o desenvolvimento, todo o projeto, toda a física do alto-falante, tudo que ele faz, a gente sabe realmente o que reflete e o que não reflete. E com essas aulas, o que eu estou querendo mostrar para vocês é os princípios dele, as reações dele, assim como eu prometi para as duas outras turmas e entreguei para eles, assim eu estou entregando para vocês, que até a última aula vocês vão ter muita coisa que vocês vão encaixar. É como um quebra-cabeça, vocês vão ver como que as peças se encaixam para reproduzir o que vocês querem. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Agradeço a todos vocês, meus maninhos, por mais essa oportunidade aí de estar comigo, tendo conhecimento, né, adquirindo esse conhecimento para futuramente a gente ser bastante pessoas que entende o camarada aqui, o alto-falante, que entende ele, para debater os caras que não entendem com as teses, né, as coisas que eles inventam e às vezes falam aí, mas sem entender os princípios de um alto-falante. E com essas aulas que a gente está fazendo, com essas demonstrações, com essas fórmulas simples do princípio do alto-falante e as demonstrações minhas, eu tenho certeza que está sendo claro para vocês entender sobre esses camaradas chamados alto-falante, pessoal. Então é isso aí. Grande abraço a todos. Faz um joinha aí quem curtiu mais essa aula e vamos para a próxima. E eu prometo para vocês que até chegar na última aula, vocês vão conhecer muita coisa e vão ver que muitas coisas vão se encaixar lá no final. E aí vocês vão falar, pô, o falante, agora eu entendo desde a hora do imã até chegar lá no final dele, vocês vão entender junto comigo. Tá bom, meus maninhos? Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima quarta-feira. E tirando a galera que fez a aula do conjunto magnético que já entende sobre isso, eu vou separar depois os que entraram por último na nossa turma, para fazer o conjunto separado com vocês e a gente vai programar o dia e a hora. A hora vai ser 8 horas da noite, mesma coisa. Eu só vou programar certinho o dia, pessoal, para a gente fazer essa aula, beleza? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Um grande abraço.